Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a sua vida. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando. Você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi. Chegamos ao estudo 10 desta série de estudo bíblico, onde estamos abordando o tema Quantos evangelhos existem na Bíblia? Hoje, 22 de abril de 2024, são exatamente 12 horas e 39 minutos, momento em que estou iniciando este estudo abençoado, a parte 10 de uma série abençoada de estudos bíblicos. E eu quero lhe convidar a compartilhar esta palavra, deixar seu comentário. Caso você ainda não se inscreveu, eu lhe convido a se inscrever, a dar uma força em nome do Senhor Jesus. O que vimos no último estudo? Vimos que o Cristo ressuscitado apareceu aos apóstolos e a mais ou menos umas 500 pessoas por um espaço de 40 dias, como está escrito em Atos capítulo 1, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 em diante. As pessoas que viviam no tempo de Jesus, dos apóstolos Pedro, Tiago, João, Judas, Paulo, esperavam Jesus vir naquela geração, na geração deles, no tempo deles, na era deles, no século deles. Por isso, Paulo disse, como está escrito em Romanos, capítulo 13, versículo 11, olha o que Paulo diz. Isto digo, conhecendo o tempo. Paulo conhecia o tempo. Que tempo é este? Era o tempo do julgamento de Deus para Israel. Não era o tempo do arrebatamento da igreja. Paulo não esperava uma vinda física de Jesus. Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, os apóstolos, as pessoas que ouviram Jesus, que estiveram com Jesus no último sermão do monte, lá no Monte das Oliveiras, em Mateus 24, as pessoas que ouviram Jesus falando sobre o fim do mundo, sabiam que não era o fim do mundo físico, sabiam que não era o fim da terra, da humanidade, era o fim daquela era, era o fim daquele período, era o fim daquela geração. Jesus falou, como nós vimos em alguns estudos anteriores, que Jesus falou de muitas maneiras, de várias formas, através de ensinamentos, através das parábolas, sobre a sua vinda em juízo, em julgamento para a nação de Israel. E os apóstolos, os discípulos, Pedro, Tiago, João, Judas, eles sabiam e esperavam Jesus vir em juízo, em julgamento para a nação de Israel. Paulo sabia e esperava Jesus vir na geração deles. E Jesus veio em forma de julgamento, em forma de juízo, que aconteceu no ano 70. No tempo deles, no século deles, na geração deles. Por isso Paulo disse em Romanos 13, 11, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, não em bebedeiras,
não em desonestidades, não em dissoluções, não em contendas e invejas, mas reveste-vos de nosso Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Paulo dizendo, olha, vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Ou seja, Deus usando Paulo para escrever a igreja que estava em Roma e dizer para eles, olha, não vamos viver uma vida carnal. Não vamos viver nos prazeres da carne. Vamos nos apegar a Deus. Vamos nos apegar ao nosso Jesus, ao nosso Senhor, servindo a Ele. Vamos estar atentos. Por quê? Porque o tempo de sermos salvos, salvo de quê? Salvo do juízo de Deus, salvo do julgamento de Deus, salvo daquela grande tribulação que Jesus falou em Mateus 24, salvo. A nossa salvação está mais perto de nós, ou seja, Jesus está mais perto de voltar agora do que quando cremos na mensagem, do que quando nos convertemos. Ele está perto de voltar. Voltar em quê? Vir em quê? Em forma de juízo, em forma de julgamento. Eles sabiam, Pedro, Tiago, João, Judas, Paulo, os escritores das cartas de Romanos ao Apocalipse, eles sabiam que o tempo de Jesus voltar em juízo, em julgamento para Israel, estava mais próximo agora do que quando se converteram. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, está escrito. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 11. Olha o que diz. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem, preste atenção nesse detalhe, para quem já são chegados os fins dos séculos. Bíblia na linguagem de hoje. 1 Coríntios 10, 11. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Olha o que Paulo vai dizer. Estamos vivendo no fim dos tempos. 1 Coríntios 10, 11. Paulo sabia que a volta de Jesus, não o arrebatamento da igreja, não Jesus voltar para buscar a igreja, isto não existe na Bíblia. Volta de Jesus, arrebatamento da igreja, uma volta física, uma volta visível de Jesus, não existe na Bíblia. A volta de Jesus, que os apóstolos falaram e esperavam, era a volta dele em juízo, era a volta dele em julgamento de Deus para Israel e para aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho que Paulo pregou e não deu crédito, também passaram pelo julgamento. Olha que coisa, né? Pois estamos vivendo no fim dos tempos. Isso foi na época de Paulo, na época de Pedro,
na época de Tiago, na época de João, na época de Judas, na época dos apóstolos. Hoje, 2024, século 21, não existe mais os últimos tempos. Não existe mais os últimos dias. Já aconteceu. A igreja prega que nós estamos ainda nos últimos dias. A igreja prega que ainda estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos para a volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja. Mas não é verdade. Quem viveu nos últimos dias, nos últimos tempos, foram os que viveram durante a geração de Jesus. As pessoas que viveram lá no primeiro século. Já estamos no século 21. Já se passaram quase 2000 anos que os últimos tempos, os últimos dias já aconteceram. Paulo sabia disso. Os apóstolos sabiam disso. Tiago sabia disso. Tiago capítulo 5, olha o que ele vai dizer. Tiago capítulo 5, versículos 7 ao 9. Olha o que Tiago vai dizer. Eu estou lendo a Bíblia de João Ferreira de Almeida e estou lendo a Bíblia na linguagem de hoje, para um entendimento mais claro de nós. Sede, pois, irmãos, pacientes, disse Tiago, até a vinda do Senhor. Percebeu? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Entenda isto. Assim como Paulo não esperava uma vinda física e não pregou sobre vinda física de Jesus, Paulo não pregou o arrebatamento da igreja. Paulo não pregou sobre a vinda de Jesus física e visível. Não. A igreja vem pregando há séculos, mas a Bíblia não. Não existe arrebatamento físico, visível. Não existe isso na Bíblia. O sistema, as igrejas pregam assim, mas não é assim. Tiago disse, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Lembre-se, não é vinda para buscar a igreja, não é vinda para arrebatar a igreja. Como é que a igreja prega? Como é que nós aprendemos sobre a vinda de Jesus? Aprendemos que Jesus vai arrebatar a igreja, um arrebatamento secreto de repente. Passa 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, o anticristo vai se levantar. Depois do arrebatamento, o anticristo vai se levantar. E vai fazer um acordo de paz que vai durar 3 anos e meio. Depois que passar esses 3 anos e meio de paz, vai entrar então a grande tribulação. E o anticristo vai reunir todas as nações para se levantar contra Israel, por Israel não aceitá-lo como líder mundial. E então, Jesus vem com toda a igreja nas nuvens e com o assopro da sua boca. Tudo isso baseado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 em diante, que não fala disso, mas interpretaram assim e vem sendo pregado assim há séculos. E assim aprendemos, errado. Então assim é pregado que Jesus vai vir. No meio da grande tribulação, Israel vai estar clamando, pedindo misericórdia, reconhecendo ele como o Messias. Então Jesus vem nas nuvens, baseado em Apocalipse 19, que também não é assim.
Você percebe que distorceram tudo? Nos ensinaram tudo errado, pregaram tudo errado para nós. É por isso que você espera Jesus nas nuvens. É por isso que você acredita em um arrebatamento da igreja. É por isso que você acredita em uma volta de Jesus física e visível, que não existe na Bíblia. Ele só veio fisicamente e visivelmente uma vez, foi quando ele nasceu. E ele falou que viria uma segunda vez, mas ele não disse que era fisicamente. Pelo contrário, ele disse, olha, Mateus 24, Jesus disse, olha, quando disserem o Cristo está no deserto, ele disse, não saiam. Ou ele está no interior da casa. Jesus disse, não acreditem, porque vai surgir vários falsos profetas, dizendo, ele está ali, ele está na casa, está no deserto. Jesus estava dizendo assim, olha, não acreditem nisto, porque a minha vinda não vai ser física, não vai ser em corpo físico, visível. Vai ser em juízo, em julgamento de Deus para a nação de Israel. E os apóstolos sabiam disso. Eles pregavam isto. Pedro não pregou que Jesus vinha destruir a terra. Pedro não pregou que Jesus vinha arrebatar a igreja. Isto é pregação enganosa, não é bíblica, não é verdadeira. Infelizmente, eu gostaria que fosse verdade, mas não é. Fomos enganados pelo sistema religioso que há anos vem pregando, vem ensinando, anunciando uma volta física, visível de Jesus que não existe na Bíblia. Ninguém pregou isto. Paulo não pregou isto. Pedro não pregou. Jesus não pregou, Tiago não pregou, João não pregou, o Apocalipse não fala de uma vinda física de Jesus visível, fala de um juízo, de um julgamento de Deus que aconteceu no ano 70 para Israel. E para aqueles que receberam o evangelho da graça e não deram crédito, também pegaram em bomba, passaram pela grande tribulação, pelo juízo, pelo julgamento de Deus. É isso que fala a Bíblia. Tiago diz assim, Tiago 5,7, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Não é até o arrebatamento da igreja. Não existe isso na Bíblia. Sede paciente. Sejam pacientes. Tenham paciência. Era Tiago dizendo, tenham paciência. Tiago escreveu para quem? Tiago escreveu para as 12 tribos de Israel, que estavam sendo perseguidas pelo Império Romano, caçadas. Tiago capítulo 1, versículo 1, se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Para quem Tiago escreve? As 12 tribos que estão dispersas, que andam dispersas, espalhadas. Tiago capítulo 1, versículo 1, na linguagem de hoje. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Entenda, a concepção de mundo no primeiro século, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, não é a mesma concepção de mundo para nós. É o mundo ocomene, é o mundo onde estava as 12 tribos de Israel. O mundo para aquele tempo, para ele se referia ao Império Romano, onde estava espalhada as 12 tribos de Israel.
E Tiago escreve para as 12 tribos de Israel que andam dispersas, que andam espalhadas. Onde estavam as 12 tribos de Israel? Espalhadas onde? Dentro do Império Romano. E Tiago escreve para eles que estavam aguardando a vinda de Jesus em juízo, em julgamento. E Tiago vai dizer, irmãos, sejam pacientes. Tiago capítulo 5, versículo 7. Irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha, disse ele. Versículo de número 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque, olha, está muito claro, não está? Porque já a vinda do Senhor está próxima. Olha o que Tiago disse. Porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago, capítulo 5, versículo de número 8. Porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago não fala de um arrebatamento da igreja. Tiago não fala de uma vinda física de Jesus. Tiago fala e diz a vinda do Senhor. Lembre-se, esta vinda é e foi em forma de juízo. De juízo. Não foi uma vinda para buscar Jesus. Tiago escreveu sua carta aproximadamente entre o ano 45 ao ano 48. Para o ano 70, faltava de 15, de 25 a 22 anos. Por isso ele vai dizer assim: vocês precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Tiago capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Percebeu? Eis que o juiz está à porta. Faltava de 25 a 22 anos. Quando Tiago escreve a carta, faltava aproximadamente de 25 a 22 anos para Jesus vir em juízo, em julgamento. E aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Glória a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro também falou. O apóstolo Pedro também, em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 8, versículo 7, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 em diante, diz assim. Eu vou ler na linguagem de hoje. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Fogo é juízo, fogo é julgamento. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Percebeu que Pedro não fala da destruição de uma terra, mas sim de pessoas, de morte de pessoas, de destruição de pessoas incrédulas que não aceitaram Jesus como Messias. Meus queridos amigos, não esqueçam isto, que
porque para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Era Pedro dizendo: o dia do julgamento de Deus será no tempo de Deus. Ele sabia disso. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam dos seus pecados. Versículo 10. Porém, o dia do Senhor, olha o que Pedro vai dizer. Pedro vai dizer o que Jesus disse lá em Mateus 24. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho estrondoso. E tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Percebeu? Não é terra física. A terra permanece de geração a geração. Eclesiastes 1:4. Pedro está falando de uma nova aliança, de um novo tempo, o estabelecimento do reino de Deus. Versículo de número 11. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus. E façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo, e tudo o que há no universo será derretido. Pedro fala aqui de uma mudança de tempo, uma mudança de aliança, porque Jesus já veio, já pronunciou o julgamento, o juízo de Deus, e a terra permanece do mesmo jeito. Está claro que Pedro nunca falou de uma destruição literal da terra, mas de uma mudança, do estabelecimento da nova aliança. Lembre-se, para que a nova aliança fosse manifestada, colocada em vigor, era necessário ser removida a antiga aliança. Hebreus 8:13. E para que a antiga aliança, o antigo pacto, fosse destruído, neutralizado, era necessário o templo cair. E no ano 70 ele caiu. Deus prometeu, e nós estamos esperando o quê? Olha aí, que coisa linda, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Porém, Deus prometeu. O que foi que Deus prometeu? Uma nova aliança. Deus não prometeu uma nova terra física, um novo céu físico, visível. Não, Deus prometeu uma nova aliança, um novo pacto, um novo período de tempo na história do seu povo e para o seu povo. Porém, Deus prometeu. E nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Aleluia. Oh, glória a Deus. É disso que Pedro fala. Do estabelecimento. Lembra que João viu o novo céu e nova terra? Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 20 e 21. Não, 21 primeiro de Apocalipse. O que é que João viu? O que foi que João viu? Apocalipse capítulo 21. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo e leia o que está escrito em Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 1. Olha o que Deus revelou
mostrou a João na ilha de Patmos. Não espere novo céu e nova terra física. Não, de jeito nenhum. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Oh, glória a Deus. Aleluia. O que é que João viu? E vi um novo céu e uma nova terra. A nova aliança, o novo pacto de Deus. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Oh, glória! Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém. Lembra que Paulo falou da Nova Jerusalém? No capítulo 4 de Gálatas. E que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. E uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. Glória a Deus por isto. Deus está com você, ele é o seu Deus. Aleluia. Aleluia. É disso que falou Pedro lá no capítulo 3, quando ele fala: estamos aguardando o novo céu e a nova terra, que era a nova aliança, que era o novo pacto. 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 13. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra. O estabelecimento da nova aliança. O estabelecimento do reino de Deus, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Isaías. Pedro diz assim: porém Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra. Pedro diz: Deus prometeu um novo céu, uma nova terra, e estamos esperando. Onde foi que Deus fez essa promessa? Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em Isaías 65, 17. Olha a promessa de Deus, do novo céu e da nova terra, falada por Pedro, pelo apóstolo João em Apocalipse 17, versículo 17 de Isaías. Isaías 65, 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Na linguagem de hoje, Isaías 65, 17. Pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra, ou seja, uma nova aliança, um novo pacto, uma nova era, um novo tempo, uma coisa nova. O passado será esquecido, a antiga aliança, o antigo pacto, o antigo concerto, e ninguém se lembrará mais dele. Ainda no livro de Isaías, capítulo 66, versículo de número 22. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia e leia comigo o que diz Isaías 66, versículo 22. Olha o que diz.
Eu vou ler na linguagem de hoje. O Senhor Deus diz: assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre pelo meu poder. Eita! Que coisa linda! Era Deus dizendo: eu vou criar, eu vou estabelecer uma nova aliança, um novo pacto, um novo concerto eterno. A antiga aliança durou até a morte e a ressurreição de Jesus. E foi estabelecida, colocada em vigor, em realidade de fato e verdade, depois do ano 70, quando o templo foi destruído, junto com todo o seu sistema de ritual da antiga aliança. Tudo foi colocado por terra. E a partir dali, o novo céu, a nova terra, falado em Isaías 65:17, falado em Isaías 66:22, falado por Pedro, 2 Pedro 3:7 em diante, falado em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Aleluia. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Você percebe que Pedro fala não é da destruição de uma terra física, mas do estabelecimento da nova aliança, do novo pacto, do novo concerto. Eles sabiam que a vinda de Jesus era para a geração deles e era em forma de juízo, em forma de julgamento. João disse na sua primeira carta, 1 João capítulo 2, versículo 18. Veja o que João disse. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Em João capítulo 1 João 2, versículo 18. Olha o que ele diz. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, João falou isso baseado em quê? Em Mateus 24, quando Jesus disse: e surgirão falsos cristos. E surgirão muitos dizendo: eu sou o Cristo. João vai dizer assim: filhinhos, é já a última hora. Quem viveu na última hora foi aquela geração de Jesus. Pedro, Tiago, João, os apóstolos, as pessoas que viveram naquela geração, que durou até o ano 70. A última hora, o último tempo, os últimos dias duraram até o ano 70. Por isso João diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Linguagem de hoje: meus filhinhos. 1 João 2,18. Meus filhinhos, o fim está perto. Olha o que ele está dizendo. O fim está perto. O fim de quê? O fim do mundo? O fim da terra? Não. O fim daquela era. O fim daquela aliança. O fim daquele período que viria com o julgamento de Deus, com a sentença de Deus para Israel. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem. Estamos em 2024, o ano que eu estou gravando essa palavra. 22 de abril
de 2024. São exatamente 13 horas e 18 minutos. O que João falou não vai acontecer. Já se passaram quase 2.000 anos. Você acha ainda que o fim está perto? Que perto é este que não chega? Um perto que nunca chega? Um próximo que nunca acontece? Já aconteceu, não vai mais acontecer. A destruição, o julgamento de Deus já aconteceu. Os apóstolos sabiam que era para o tempo dele, para a geração dele. Judas, versículo 14 ao versículo 15. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo em Judas, perto do Apocalipse, versículo 14 e o versículo 15. Olha o que Judas diz. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor, com milhares de seus santos. Para quê? Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele, contra o Senhor Jesus. Está claro que eles aguardavam o julgamento de Deus, o juízo de Deus, a vinda de Jesus para aquela geração, para o tempo dele. Por isso eles, Pedro, Tiago, João, usavam a expressão fim dos dias, fim dos tempos, últimos dias, últimos tempos, o tempo está próximo, o tempo se abrevia. Por quê? Porque estava próximo. Faltava poucos anos para o julgamento de Deus acontecer. E aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Eles sabiam que um julgamento de Deus estava para acontecer na geração deles. Como Jesus tinha dito em Mateus 24, 34. Jesus falou em Mateus 24, 34. Mateus 23, versículo 34 ao 39. Mateus, todo o capítulo 24, Mateus 25, Marcos 13, Lucas 11, do versículo 47 ao 51, Lucas 21, do versículo 5 ao 36, Apocalipse 14, 6 ao 7, Este era o juízo de Deus, o julgamento de Deus, a volta de Jesus, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O evangelho do reino foi pregado por quem? João Batista, Mateus 3, 1 ao 2, por Jesus, Mateus 9, 35, pelos apóstolos, Mateus 10, 1 ao 5, Mateus 24, 14, Marcos 16, 15. Este evangelho do reino era pregado até Paulo ser levantado para pregar o evangelho da graça. Eles deveriam pregar. Eles deveriam anunciar o evangelho do reino até que Deus levantasse Paulo. Depois que Paulo fosse levantado, a pregação acerca do evangelho do reino deveria parar. Como Paulo diz em Atos capítulo 2, Atos capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Atos 20 e 24 está escrito assim. Se você tem Bíblia,
Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Percebe? Este era o evangelho que Paulo recebeu de Deus para anunciar. Na linguagem de hoje diz assim: mas eu não vou dar valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus, o evangelho da graça de Deus. Paulo foi levantado para pregar. Paulo foi levantado para anunciar o evangelho da graça de Deus. E era este evangelho que eles deveriam pregar. Se você abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 2, Gálatas 2, olha o que diz. A partir do versículo 1, depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de alguma maneira não corresse eu tivesse corrido em vão. Deus leva Paulo a Jerusalém, o centro da religião, o templo estava de pé. Deus leva Paulo lá para dentro do sistema, para anunciar a graça, o evangelho da graça, o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado. E Paulo vai a quem? Ele vai aos colunas da igreja. Ele chama Pedro, Tiago, João, os apóstolos que estiveram com Jesus, e prega para eles e fala para eles acerca do evangelho da graça de Deus, para que eles pregassem a graça, para que eles não pregassem mais Jesus de Nazaré, para que eles não pregassem mais diabo, demônio, inferno, essas coisas. É o que é pregado hoje, é isto. Não é a graça de Deus. Versículo de número 3, Gálatas 2:3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Eita! Em servidão. Ou escravo. Enquanto Paulo pregava um evangelho que libertava as pessoas do sistema da época, das leis de Moisés, havia outro grupo pregando um evangelho que prendia as pessoas. Você acha que o evangelho que é pregado hoje é qual? É um evangelho que liberta as pessoas ou que aprisiona? Os quais ainda, versículo 5 de Gálatas capítulo 2. Os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho da graça que Paulo anunciava, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Paulo está dizendo: eu, Tito, não nos submetemos nenhuma hora ao falso evangelho, aos dogmas, às regras, às normas, ao evangelho dos homens. Esta é a realidade. Versículo 6 de Gálatas 2. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa,
quais tenham sido noutro tempo, não me importa. Deus não aceita a aparência do homem, o que passou, passou. Esse, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Você percebe aqui dois evangelhos? O evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão. Dois evangelhos temos aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 7. O evangelho da incircuncisão é o evangelho da graça. O evangelho da circuncisão é o evangelho do reino. E Deus leva Paulo a Jerusalém para pregar, para ensinar o evangelho da graça a Pedro, Tiago e João, aos colunas, aos líderes da igreja, para que eles parassem de pregar o evangelho do reino. Por quê? Porque o tempo deles ser pregado já tinha passado. Entendeu? Mas eles pararam? Não. Não. Gálatas capítulo 2, versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, percebeu aí? Eles conheceram através de Paulo o evangelho da graça, mas não receberam, não aceitaram. Disseram: Paulo, vai para os gentios com esse evangelho e eu fico aqui com o judeu pregando a lei. O que é pregado hoje na sua igreja? O que é anunciado? Qual é o evangelho pregado na igreja que você faz parte? É o de Paulo? Ou é o de Pedro, Tiago e João? É o evangelho da graça? Ou é o evangelho do reino? É o evangelho de Deus? Ou é o evangelho dos homens? O evangelho pregado por Pedro, Tiago e João e outros judeus da época foi chamado por Paulo de falso evangelho. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios, se você tem Bíblia, abra sua Bíblia. Capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo de número 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Olha aí. Pedro, Tiago e João pregavam um Evangelho. Paulo, Timóteo, Tito pregavam outro evangelho. Olha a briga. Dois evangelhos sendo pregados. Um verdadeiro e um falso. Um de Deus e outro dos homens. 2 Coríntios 4, 11 e 4, na linguagem de hoje, diz assim: porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. Opa, tá mais claro ainda? 2 Coríntios 4,
11, Pedro, Tiago e João pregavam um Jesus, diferente do Jesus que Paulo pregava. A igreja prega hoje um Jesus diferente. Você não percebe, não? Você não consegue enxergar? Você não consegue ver? Você acha que o Jesus que é pregado é o mesmo da Bíblia? Você acha que o Jesus que é pregado é o mesmo anunciado por Paulo? De maneira nenhuma. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia outro Jesus, um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam outro espírito, outra doutrina, outro ensino e um evangelho completamente diferente. Olha que coisa. O evangelho que é pregado, o Jesus que vem sendo anunciado há quase 2000 anos, é diferente. É completamente diferente do da Bíblia. Você vai para os escritos, você leia as cartas do apóstolo Paulo e compare o Jesus que Paulo está apresentando em suas cartas com o Jesus apresentado, anunciado pelas igrejas. Não é o mesmo. É diferente. É diferente. Aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9 está escrito assim. Gálatas 8 e o 9. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9 de Gálatas 2, 1, Gálatas 1, 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, o evangelho de homem, um evangelho de regras, um evangelho de medo, além do que já temos anunciado, além do que vocês já receberam, seja anátema. É uma mensagem amaldiçoada. É uma mensagem que produz maldição na vida de quem ouve. Paulo diz que veio e foi levantado para pregar o evangelho da graça, conforme vimos em Atos 20 e 24. E este evangelho da graça está nas cartas escritas por Paulo, de Romanos a Hebreus, que mostra o que Deus fez em Cristo. O que Deus fez? A justiça de Deus só pode ser conhecida através do evangelho da graça de Deus. Isto mesmo. A justiça de Deus, o que Deus fez por intermédio de Jesus Cristo, só pode ser conhecido através do evangelho da graça de Deus. Se você não ouve, se você não conhece, se você não sabe o que é o evangelho da graça de Deus, você não sabe o que Deus fez por você em Cristo. Infelizmente, eu também não sabia. Por isso eu vivia com medo do diabo, com medo do demônio, com medo de Jesus voltar e eu ficar, com medo da minha família se perder, com medo de alguém morrer da minha família se perder, porque eu não conhecia o verdadeiro evangelho. Quando eu conheci, pela misericórdia e graça de Deus, quando Deus, por sua misericórdia, me revelou, me mostrou o evangelho da graça, saiu medo. E hoje eu vivo em paz, em nome de Jesus.
Capítulo 1 de Romanos, versículo 16 e o 17, olha o que diz. Romanos, capítulo 1, 16 ao 17. Palavras do apóstolo Paulo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele quem? No evangelho de Cristo se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. É Deus usando Paulo para dizer assim, olha, você só consegue descobrir a justiça de Deus, o que Deus fez por você através de Cristo, você só consegue descobrir isto através do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é um dos nomes dado ao Evangelho da Graça. No capítulo 1, versículo 1 de Romanos, diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para apóstolo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, a palavra da cruz, a sã doutrina são nomes dados ao Evangelho da graça de Deus. Evangelho de Cristo, Evangelho de Deus, palavra da cruz, 1 Coríntios 1, 18, a sã doutrina, Tito 2, 1. São nomes dados ao Evangelho da graça de Deus. É por isso que a maioria dos evangélicos não sabem o que Deus fez por eles. Por quê? Porque o evangelho pregado nas igrejas não é o evangelho da graça. Por isso que você tem medo de perder a salvação. Por isso que você tem medo do anticristo, da marca da besta. Por isso que você tem medo de ir para o inferno. É por isso que quando morre alguém não evangélico, é por isso que quando morre alguém fora da igreja, você pensa que foi para o inferno. Você diz que foi para o inferno. Você acredita que foi para o inferno. Por quê? Não é culpa sua. É falta de conhecimento. É falta de conhecimento. É porque o evangelho pregado não é o da Bíblia. Não é o evangelho da graça de Deus. É o evangelho dos homens. É o evangelho do engano. É o evangelho da mentira. É o evangelho da prisão. Infelizmente. E quando morre alguém da sua família que não é evangélico, você pensa o quê? Quando morre alguém fora da igreja, sem ter se convertido a Jesus, você pensa o quê? E por que você pensa que perdeu a salvação, que foi para o inferno? Porque você aprendeu errado. Não é culpa sua. Eu também aprendi assim, que se alguém morrer sem ser crente, vai para o inferno. Que se alguém morrer sem se converter, vai para o inferno. Eu aprendi assim, porque o evangelho que eu aprendi foi um evangelho que não é o da Bíblia, é o das igrejas, é o dos homens. Por que você tem medo de Jesus voltar e alguém da sua família ficar? Por que você ora tanto para que as pessoas da sua família se convertam? Para não perder a salvação, não é isto? Para não irem para o inferno, não é?
Por que você sofre desse jeito? Porque não tem, infelizmente, o conhecimento do Evangelho de Deus, da graça de Deus, o medo de Jesus voltar. E a pessoa ficar ou morrer fora da igreja, por que você tem medo? Por que você tem medo dessa pessoa que está desviada da igreja morra fora da igreja? Por que você tem tanto medo? Porque não foi apresentado a você o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Deus. O evangelho que vem sendo pregado há anos, há séculos, pelas igrejas, não é o evangelho da graça. Não é o evangelho de Deus, é o evangelho dos homens. Este é o evangelho pregado pelas igrejas. É o evangelho que apresenta um Deus que não é o Deus da Bíblia. É o evangelho que não apresenta o Cristo que Paulo pregou. Muito pelo contrário, apresenta um falso Cristo. O Jesus da igreja, o Deus da igreja, que a igreja prega, que a igreja anuncia, vive ameaçando as pessoas, colocando medo, chantageando as pessoas, para que as pessoas sirvam a ela. E fica aquela pressão psicológica, e fica aquele medo, e fica aquela ameaça. Jesus está voltando, te prepara para não ficar, cuidado, vigia. Manipulação. Manipulando as pessoas para aceitarem Jesus à força. E as pessoas vivem um falso evangelho. Um evangelho de medo, de ameaça, de manipulação, de chantagem. Por que isto acontece? Porque o evangelho que deve ser pregado para todas as nações é o evangelho da graça e não está sendo pregado. Romanos capítulo 16, versículo 25 ao 26, está escrito assim. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Romanos 16, 25 ao 26. Olha o que diz. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Qual era o evangelho que Paulo pregava? O evangelho da graça. E a pregação de Jesus Cristo. Qual era o Jesus que Paulo anunciava? Qual era o Jesus que Paulo pregava? Era o mesmo de Pedro? Jesus de Nazaré? Era o mesmo de João? Tiago? Não. Pedro, Tiago e João pregaram o Jesus de Nazaré, aquele que se batizou nas águas. Por que a igreja faz batismo em água? Por que a igreja apresenta crianças? Por que a igreja ensina o jejum? Porque quem fez isto foi Jesus de Nazaré. No tempo dele era válido isto. No tempo dele era correto fazer. Mas hoje, quase 2000 anos depois, não pode, não precisa, não necessita. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, o da graça, e a pregação de Jesus Cristo, o ressuscitado, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Mas agora que se manifestou, agora, e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações, para a obediência da fé. Você percebe que o evangelho que deve ser pregado é o evangelho de Paulo, que ele recebeu do Cristo glorificado, que é o evangelho da graça,
Você percebe que o Cristo anunciado é o Cristo glorificado e não Jesus de Nazaré para todas as nações. Bíblia na linguagem de hoje. Romanos 16, 25. Louvamos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé. Olha a diferença do Deus da religião, né? O Deus da religião é tão fraco que não tem poder para manter as pessoas salvas. Por isso que a salvação nas igrejas se perde, porque o Deus das igrejas é fraco. O Deus anunciado, pregado pelas igrejas há séculos, é um Deus fraco, que perde as pessoas para o diabo, que perde as pessoas para o inferno, que as pessoas não conseguem ficar firmes. E o diabo vem e arranca e leva para o inferno. Este é o Deus das igrejas, não é o da Bíblia. Olha o Deus da Bíblia. Capítulo 16, versículo 25 de Romanos, na linguagem de hoje. Louvamos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo, e de acordo também com a verdade secreta, que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade, o evangelho da graça, essa verdade foi revelada agora, por intermédio daquilo que os profetas escreveram, e por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Percebeu? Que Paulo estava pregando a graça para todas as nações da sua época, judeu, gentios, israelitas, não israelitas, e o evangelho foi anunciado. E é esse evangelho que deve ser anunciado hoje, o evangelho da graça. Não é o de Pedro, não é o de Tiago, não é o de João, não é o que é pregado aí fora, não tem nada a ver com o evangelho da Bíblia, mas o evangelho da graça, por obediência, para a obediência por fé. Eu pergunto, as pessoas que vivem na igreja obedecem a Deus por fé ou por ameaça? Por fé ou por medo? Por fé ou por manipulação? Por que as pessoas vivem assim? Porque o evangelho pregado não é o evangelho da graça. É o evangelho do medo, da ameaça, da manipulação. Existe um evangelho pregado que causa perturbação na mente das pessoas. Sabia disso? Vou repetir. Existe um evangelho pregado que causa perturbação, inquietação, medo, dúvida na mente das pessoas. Gálatas capítulo 1, versículo 6 e o versículo 7 está escrito: Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. O que aconteceu em Gálatas, naquela região, Paulo pregou a graça, Paulo anunciou o evangelho da graça, o Cristo ressuscitado, o glorificado. Aí veio outro grupo por trás de Paulo, quando ele sai da região, e pregam outro Jesus, e pregam outro evangelho, e os crentes que estavam em Gálatas, naquela região, receberam outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns
que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Eu vou ler na linguagem de hoje. Olha que coisa linda. Capítulo 1, versículo 6 de Gálatas. Paulo vai dizer assim: estou admirado de vocês. Estou muito admirado com vocês. Em outras palavras, estou muito... Meu Deus do céu. Estou muito decepcionado com vocês. Paulo estava decepcionado com os irmãos da igreja. E diz: pois vocês estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Meu irmão, minha irmã, que Deus abra a sua mente, que Deus abra o seu entendimento e que você enxergue e que você veja, que você perceba que a igreja de Jesus Cristo recebeu outro evangelho, recebeu outro Cristo e vem pregando, anunciando outro evangelho há séculos. E ele vai dizer aqui no versículo 7, na verdade, não existe outro evangelho. Meu irmão, minha irmã, não existe outro evangelho a não ser o evangelho da graça. Não existe outro evangelho. Se alguém prega outro evangelho que não é o evangelho da graça, é um evangelho falso. Porém eu falo assim, disse Paulo, Gálatas 1:7. Porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês. Olha aí. O evangelho que é pregado hoje e vem sendo pregado há séculos pela igreja evangélica é um evangelho que causa perturbação. Quantos crentes perturbados dentro da igreja? Quantos crentes com medo? Querendo mudar o evangelho de Cristo. O evangelho que é pregado hoje é um evangelho mudado. Mudaram para ganhar dinheiro, para arrancar dinheiro das pessoas, para manter um império de pé. Mudaram o evangelho de Cristo. E agora o que é pregado não é mais o evangelho de Cristo, é o evangelho dos homens. Não fique triste comigo, não fique com raiva, porque eu também acreditei nessas coisas que são pregadas hoje. Mas Deus abriu meus olhos. Eu espero que Deus abra seus olhos. Coisas que não existem no evangelho de Cristo e é pregado hoje. E vem sendo pregado. Sabe o que é? Batismo em água não existe no evangelho de Cristo e é feito. Jejum não existe no evangelho de Cristo e é feito. Campanhas não existe no evangelho de Cristo e é feito. Santa Ceia não existe no evangelho de Cristo e é feito. Paulo estava anunciando, estão querendo mudar o evangelho de Cristo. E conseguiram mudar? Conseguiram. Por que a igreja faz Santa Ceia? Por que a igreja faz jejum? Por que a igreja batiza nas águas? Por que a igreja apresenta crianças? Por que o evangelho pregado é de medo, de ameaça e manipulação? Por quê? Porque é um evangelho mudado, que causa perturbação, que causa inquietação. O evangelho da graça, o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, lembre-se, o evangelho da graça
tem vários nomes. Evangelho de Deus, Romanos 1:1. Evangelho de Cristo, Romanos 1:16. Romanos 1:1, o Evangelho de Deus. Romanos 1:16, o Evangelho de Cristo. A mensagem ou a palavra da cruz, 1 Coríntios 1:18. A sã doutrina, Tito 2:1. 2 Timóteo 4:2. Piedade, Tito 1:2. São nomes dados ao Evangelho da graça de Deus. Evangelho da paz. Efésios 6:15. É o que deve ser pregado. É o que deve ser anunciado. Efésios capítulo 6, versículo 14 e 15. Olha o que diz. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A verdade é o quê? É o evangelho da graça de Deus. E vestida a couraça da justiça. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Olha que coisa linda. Agora eu vou ler na linguagem de hoje. Efésios, capítulo 6, versículo 14. Portanto, estejam preparados, disse Paulo àquela igreja. Usem a verdade como cinturão. Usem a verdade como o cinturão que segura, que prende. Use a verdade. A verdade é o quê? O evangelho da graça. Vistam a couraça da justiça. Calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Olha aí. Aleluia. É isso que deve ser anunciado. O evangelho que gera paz na tua mente. Não que gera medo. Não que te manipula. Não que te ameaça, não que te amedronta, não que coloca medo de Deus, não. Medo do inferno, do diabo, de perder a salvação. Este evangelho é de perturbação, de inquietação. Gálatas 1, 6 e 7. O evangelho que deve ser anunciado é o evangelho da graça de Deus, que gera paz. Efésios 6, 14 e 15. Este é o evangelho que deve e precisa ser pregado para a fé, para a obediência pela fé. Romanos 16, 25 ao 26. Não pelo medo. Este é o evangelho que deve e precisa ser pregado. É o que Paulo disse a Timóteo. 2 Timóteo 4, 1 ao 5. É o que Paulo disse a Tito, Tito capítulo 2, versículo 1. Este é o evangelho que deve ser pregado, que deve ser anunciado. Segundo o evangelho da Bíblia, o evangelho da graça de Deus. Primeiro evangelho, o evangelho do reino. Segundo evangelho, o evangelho da Bíblia, o da graça. Este que eu estou anunciando a você é o evangelho da graça de Deus. É o que deve ser pregado, é o que deve ser anunciado. Se você tem medo, se você vive perturbado, perturbada, com medo de Deus, com medo de Jesus, com medo de pagar preço, com medo do inferno, com medo do mundo ser destruído, da terra ser destruída, do céu ser destruído, o evangelho que você tem escutado não é o da Bíblia, é o dos homens, é o de medo, é o de inquietação, é o de perturbação, é o de ameaça, é o que apresenta um falso Cristo, um falso evangelho, um falso Deus. O evangelho gera paz na tua mente, na tua consciência. O evangelho da graça é o que deve ser pregado. E o evangelho eterno? Próximo estudo, estarei concluindo, se Deus permitir, esta série sobre quantos evangelhos existem na Bíblia. Lembre-se,
Na Bíblia existem 3 evangelhos. O evangelho do reino, que já passou, que não deve ser mais pregado. O evangelho da graça, que é eterno, que é para todo sempre e precisa ser anunciado, e o evangelho do reino. Próximo estudo, o evangelho do reino. Fique na paz do Senhor, curta, compartilhe, dê uma força no canal, se inscrevendo, compartilhando, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor.